Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Bom dia! Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém! Eu sou Alisson Cavalcante e a partir de agora vocês estão no programa Varejo PE pela Rádio Moriá FM 95,3 e também pelo quem escuta pelo aplicativo na Play Store, né? Moriá no Recife. Só você procurar aí e baixar Moriá no Recife que vocês vão nos achar. Também agora estamos com o canal no YouTube. Quem perdeu alguma parte do nosso áudio, nosso programa, tem como rever agora pelo canal, pelo YouTube, tá? Só colocar assim, Varejo PE no YouTube que vai aparecer lá todos os nossos áudios, nossos programas anteriores. E também temos a participação pelo nosso WhatsApp, né? Que é o 98730 5348. 98730 5348. Vai um abraço meu aqui a todos aqueles que estão nos escutando agora, né? Pela onda do rádio ou pelo aplicativo. Também agradeço a vocês pela carona, quem está dirigindo aí, estamos juntos com vocês aí, vocês que estão em casa, que estão trabalhando. E eu quero mandar um abraço especial ao povo alagoano, né? Que escuta pelo aplicativo aí da Play Store Moriá no Recife. Um abraço especial aí pro meu tio, Presbítero Clovis. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. E no programa de hoje teremos as seguintes participações. Alan Lima Zec, ele que é coaching profissional em comunicação, inteligência emocional e pós-graduado em neuroaprendizagem. Também teremos a participação do nosso amigo Vladimir Lemos, da Consultec Contabilidade, para fazer uma explanação aí sobre substituição tributária. É isso mesmo, gente. Também teremos aqui uma participação do meu amigo querido advogado Giovanni Barbosa, ele que é especialista em direito trabalhista, para tirar uma dúvida de um ouvinte que entrou em contato com o nosso WhatsApp. E eu vou passar de novo para vocês aí o nome do nosso WhatsApp, tá bom? É o 98730 5348, tá? 98730 5348. Dúvidas, informações, reclamações, sugestões, pode passar para cá pelo nosso WhatsApp que vamos responder vocês. Vamos entrar agora no momento motivacional do nosso programa, né? Aquele espaçozinho de tempo que passamos para escutar algumas mensagens motivacionais, porque às vezes a gente tá meio para baixo, né? Meio cansado, meio perdido, né? Então é bom a gente escutar um pouco a mensagem para saber, para dar aquela aliviada também na mente da gente, né? E essa mensagem que eu separei pra gente ouvir aqui hoje fala de uma pessoa que vocês vão ver muito na tela do cinema aí, mas na vida particular o cara sofreu bastante, viu? Antes de ser o que ele é hoje, né? E só pela música do início do áudio vocês já vão identificar quem é essa pessoa, ok? Roda aí, João. Você sabe quem eu sou, mas não sabe quem eu fui. E nem o que eu fiz para chegar a fazer o que eu faço. Você conhece bem o gigante que hoje sou, mas não sabe que também já fui pequeno. E se você acha que está mal e se desanima às vezes ao enfrentar a sua luta, sangrenta e cruel, se acha às vezes que não vai suportar o peso da sua carga, se acha que não vale mais a pena lutar, conheça um pouco da minha luta, sinta um pouco o peso da minha carga e entenda que sempre vale a pena lutar. O gigante também já foi pequeno. Eu sou Sylvester Stallone. Minha vida já começou com dificuldades. Minha mãe teve complicações no parto. O uso indevido de forceps lesionou um nervo e causou paralisia em meu rosto. O lado inferior esquerdo, inclusive partes do lábio, língua e queixo, ficou paralisado. O casamento conturbado dos meus pais me levou a passar os primeiros 5 anos da minha vida jogado de um lar adotivo ao outro. Não é difícil perceber que eu vivi na miséria pela vida fora.
Quando jovem adulto, fui despejado do meu apartamento e dormi 3 semanas em uma estação de ônibus. Até que notei um aviso de elenco para um filme. Estava no fim das minhas forças. Candidatei-me e daí pra frente foi só exploração. Pagavam-me $200 por cada 2 dias de trabalho. Várias vezes o sucesso foi evidente, mas eu continuei vítima de exploração. Casei-me buscando a felicidade, mas a pobreza continuou judiando. Cheguei a tal estado de pobreza que... Ah, meu Deus, que vergonha. Roubei as poucas joias da minha esposa e vendi. Voltei a morar na rua sem nenhuma condição de vida até que cheguei ao fundo do poço. Fui obrigado a vender meu cachorro para um estranho qualquer, pois não tinha como alimentá-lo. Vendi meu amigo por míseros $25 e fui embora chorando. Foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. As vantagens em se chegar ao fundo do poço. Não há mais como descer. A partir daí, só se pode subir. Qualquer movimento só pode ser para cima. Assisti uma luta que me inspirou a escrever o roteiro de Rock. Consegui até $350 mil por ele, mas exigia protagonizar o filme e ninguém aceitou. Finalmente concordaram em pagar apenas $35 mil pelo roteiro, mas me permitiram estrelar o filme. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi comprar meu cachorro de volta. Novamente explorado, tive que pagar $15 mil pelo que vendera por 25. Mas daí pra frente, talvez você conheça a minha história. Pelo menos na ficção cinematográfica. Rock foi lançado e recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o de melhor ator e o melhor roteiro. Nomeações pra mim. Acabou recebendo o Oscar de melhor filme, além de 2 outros. Daí pra frente foi só sucesso. Certamente você conhece Rambo, o gigante da fama, das bilheterias, do faturamento, da premiação. Pois é. Aí eu me tornei um gigante. O gigante que ainda sou. Mas esse gigante também já foi pequeno. O Stallone era pequeno, mas não se conformou com isso. Ele sabia que era grande e lutou. Ele cresceu, se transformou num gigante. Lá está ele hoje, campeão de bilheteria, ator, roteirista, diretor, com sua estrela na calçada da fama. Você também pode crescer, deixar de ser pequeno, só não pode desistir. Você também pode vencer. Você também pode ser gigante. Você já não é pequeno. Já cresceu bastante para aprender que qualquer gigante um dia já foi pequeno. Esse foi mais um Dream Story. Dessa vez com o astro Sylvester Stallone. Aí, gente, que mensagem, hein? Às vezes a gente pensa que... a gente vê certos empresários, certas pessoas que têm empresa, as pessoas que têm negócio... Vê o cara se destacando no mercado e de repente ele tá lá no topo e você só vê ele lá, mas não sabe como é que foi a trajetória para ele chegar lá, né? E a trajetória é realmente muito difícil. No caso desse vídeo aí, que ele fala muito em resiliência, né? Que ele perdeu tudo, né? E ele teve que se reinventar, se refazer para chegar no objetivo que ele tanto desejava. O que é que você está fazendo hoje para chegar no seu objetivo? O que é que você está disposto a mudar? O que é que você está disposto a aprender hoje? O que é que você pensa em fazer amanhã? A colheita, como eu já falei algumas vezes aqui no programa, a colheita é tão difícil quanto o plantio. Às vezes é mais difícil do que o plantio, colher, né? Porque você planta uma semente, vamos dizer, você vai plantar uma semente de manga. Para colher, você não vai colher uma manga, você vai colher 100, 200, 300 mangas, porque o pé de manga ele vai crescer, vai dar fruto, vai frutificar. E você não vai ter que ter mais tempo para a colheita. Então, assim, gente, como eu já falei, né? Eu acredito muito na educação, tá? A gente tem que estudar, tem que parar, tem que se reinventar, né? E fazer as coisas certas, ok? Mas vamos lá, tem mais outra mensagem aqui, motivacional, tá? Também que é de um cara muito conhecido. É provável que com apenas 2 perguntas você saiba quem eu sou. Vamos ver? Quem a revista Forbes classifica como o astro mais rentável em todo o mundo? Qual é o ator que conseguiu, em 17 de seus 21 filmes em que teve papéis principais,
acumular em todo o mundo receitas brutas de 100 milhões de dólares cada um. Já sabe quem eu sou, não sabe? Mas, se não acertou, vou dar mais algumas dicas. Sou ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical e produtor de televisão estadunidense. Já fui 2 vezes indicado ao Oscar de melhor ator. Faturei 4 Grammy e acumulo uma dezena de outros prêmios, além de ser indicado ou nomeado para uma dúzia de outros. Sou uma das poucas pessoas que alcançam sucesso nas 3 maiores mídias de entretenimento nos Estados Unidos: cinema, televisão e indústria discográfica. Ah, agora ficou fácil demais, não? Acertou. Eu sou Will Smith. Eu não tive maiores dificuldades como tiveram outros. Dei-me muito bem na escola, sempre alcançando notas altas. Tive oportunidade de fazer carreira, mas meu coração não estava na faculdade e eu queria ser rapper. Quando conheci o DJ Jay-Z e Jeff, formamos a dupla DJ Jay-Z Jeff e Flash Prince e subimos muito nas paradas. Ganhei muito dinheiro e gastei muito também comprando casa, carros e joias. Mas eu não ia parar por aí. Eu queria muito mais. Eu buscava algo novo, diferente. Foi aí que eu conheci o Benny Medina, com a ideia de produzir um sitcom baseado em minha vida. Pode? Naturalmente que eu gostei muito da ideia. Como sitcom é uma série cômica para a televisão, ficamos 6 anos no ar com o nome Um Maluco no Pedaço. Durante esse tempo me arrisquei em outros filmes até chamar a atenção da crítica. Daí pra cá, você já sabe, foi sucesso sempre. Veio Bad Boys, Independence Day, Homens de Preto, A Procura da Felicidade, Eu Sou a Lenda e muito mais. Como disse antes, não tive maiores dificuldades. Mas a verdade é que nenhuma caminhada é fácil. Sou filho de um técnico de refrigeração e uma administradora do conselho escolar. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Como vê, eu teria que dar duro para conseguir ir avante e vencer. E nunca faltaram observações desanimadoras na minha vida. Sabe aquela hora em que você começa a acreditar em você mesmo e vem alguém dizendo para você crescer? Aquela hora em que você começa a acreditar que é o protagonista e vem alguém e diz que você não serve nem para coadjuvante? É desanimador, não é? Pois é, eu ouvi tudo isso e muito mais. Disseram que a minha música era sem sal e sem açúcar. Como ator me chamaram de maluco no pedaço. Ao fazer filme, disseram que eu só sabia fazer comédia. Mas eu tinha uma carta na manga, um segredo meu. Eu aprendi a não ouvir as críticas negativas. Aprendi a não parar porque outros querem que eu pare. Aprendi a não deixar de gostar do que eu faço porque outros não gostam. Eu trabalho para quem gosta do que eu faço. Eu trabalho porque sou doente por trabalho duro. Eu trabalho porque sei que vale a pena. Sei que vou chegar lá. Interessante. Com aquela música Sem Sal, eu fui o primeiro rapper a ganhar um Grammy. Vendi milhões de discos. Não servia para coadjuvante, mas protagonizei 6 anos a série Um Maluco no Pedaço e estrelei mais de 20 filmes. Só sabia fazer comédia, mas fui indicado 2 vezes ao Oscar com filme de drama. Minha estrela está lá, na calçada da fama. Tudo isso porque eu não escutei as críticas negativas. Meu pai um dia me ensinou que um muro não nasce pronto. Ele é feito de tijolo por tijolo. Assim construí minha carreira. Por isso ainda repito, deixe seu sorriso mudar o mundo. Não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. O que me chamou a atenção aí nessa mensagem aí do Will Smith foi o seguinte, cara, que ele saiu da zona de conforto dele e foi em busca de um sonho, né? Mas veja que esse sonho, para ele chegar hoje que ele foi bastante duvidoso, né? Ele teve muitas dúvidas no caminho, apesar de acreditar muito no potencial dele, né? E acreditar na zona e sair da zona de conforto. Muita gente tá na zona de conforto, né? Tá naquele ambiente legal que tá dando o rendimento legal, mas e o amanhã? Como é que vai ser? O mercado que a gente trabalha, que a gente vivencia é totalmente difícil, né? Hoje a gente tá num momento em que a incerteza é algo certo,
A incerteza é algo certo. Então, quanto mais você se preparar para o que você acredita, mais benéfico para você será, né? E outra coisa que me chamou a atenção nessa mensagem foi nos princípios, né? Nos princípios que o pai dele falou para ele. E devem ser esses princípios foi respeitado, né? E hoje, quais os princípios que você está passando? Quais os princípios que você está passando para o seu negócio? Para as pessoas que trabalham com você? Como é que quer que você seja tratado e como é que você quer que eles sejam tratados? Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Vamos agora dar um giro de notícias aqui no Varejo PE. Bem, agora Camaragibe recebe o shopping, né? E recém-inaugurado aí dia 2 de maio, o Shopping Camará, na cidade de Camaragibe, que é uma cidade daqui da região metropolitana do Recife. Já aproveitando aí as datas, né, do Dia das Mães, né, que está chegando, que é a segunda data mais esperada pelos lojistas, né, varejistas daqui, né, e todo o Brasil, né. A previsão do setor é que haja um crescimento de 7% no potencial de compras, né, ao seu entorno. Você veja aí o que é que um shopping traz, né? Ele vai estar fomentando ali toda a cidade, né? Os bairros próximos e circunvizinhos também. Até que uma ele divisa com Recife, né? Camaragibe é bem pertinho de Recife. Ela já é divisa, então a economia também da parte da cidade vai se favorecer com isso aí, né? Segundo a direção do shopping aí, ele está com 90% da sua capacidade, né, já comercializada, né? O segundo presidente aí do shopping Camará, que é o Serapião Bispo, o foco é responder aos desejos e às expectativas dos consumidores. Veja como o shopping já se preocupa com a visibilidade do seu cliente consumidor, né? Há uma atenção justamente para identificar as oportunidades e os desejos dele. Veja o foco do negócio. Qual o foco do seu negócio? Não é porque é um shopping grande, né, que ele vai deixar de atender bem e melhor cada vez mais o seu cliente. E você? Como é que você está atendendo o seu cliente? Quanto é que o cliente vale para você? Ele vale muito? Vale pouco? Não, Alisson, meu cliente para mim é o principal do meu negócio. Ok, mas o que é que você está fazendo para satisfazê-lo? E ainda mais, para surpreendê-lo, né? Porque isso traz uma série de consequências benéficas para o seu negócio, cara. Você, como eu disse, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, né? Tem que inventar, se reinventar, porque o mercado hoje não tá brincadeira. Hoje você tem que fazer o melhor para ter o menos possível. O menos possível? O menos possível de vendas negativas, menos possível de desfavorecimento mercadológico, de concorrência, tá? Então o que você puder fazer para aplicar no seu negócio, aplique. Não tenha essa visão fechada de que você é líder no seu segmento, no que você vende mais do que o seu vizinho, do que você vende mais no bairro, mas pode chegar outro em qualquer outro momento e pegar essa fatia de mercado, que vai fazer falta, né? Aquela venda perdida é igual uma flecha lançada. Depois que você lançou a flecha, acabou, ela vai chegar. E quando chegar, aí vem o resultado. Pode ser positivo ou negativo, vai depender de você. Você é o dono do seu negócio, você é o gestor, você é o que pensa, o que analisa e o que executa geralmente, né? Então vamos aí ver onde é que você quer chegar, tá? Porque, como já disse, o mercado está muito difícil, as coisas não estão fáceis. Então quanto mais munição benéfica você tiver e você faça, se você puder investir no seu negócio, nas pessoas que trabalham com você, faça. Porque investimento em educação é sempre válido. As pessoas têm essa dificuldade de pensar que o aprendizado é sempre inválido.
mas é muito precioso, gente. Muito precioso. Olha, vai ter a feira aqui, a Reinó, mês que vem, dias 2, 3 e 4 de julho, que é uma feira voltada para o setor de cabelo, né? A parte de beleza, cosmético, enfim, nesse segmento. Se você tiver no seu negócio, no seu comércio, itens desse tipo, é importantíssimo que você vá, porque é uma feira que vai trazer novidades, inovações, e é muito bom você estar interligado com outras pessoas, outros negócios, de outras praças que eu já falei também aqui, e é de suma importância isso daí, tá, gente? Então vamos, se puder, vá lá na Reinó para aprender um pouquinho mais. E outra coisa, capacitação, tá? É muito importante que as pessoas que trabalhem com você sejam pessoas capacitadas em fazer determinadas funções, porque às vezes você coloca pessoas que acha que é daquela função e termina não sendo. Aí começa a ter aquele estresse, né? Que a pessoa não está desenvolvendo. A culpa não é de quem executa, é de quem contrata. Então, se você contrata mal, o executante vai executar mal. Então, como eu disse, capacite, procure cursos, procure se atualizar, procure atualizar a sua equipe. Se você trabalha com atendimento, é imprescindível que a pessoa que vai atender, tanto no balcão quanto na loja, sejam pessoas treinadas, capacitadas, para que venha gerar lucro, resultado para o seu negócio, né? E quando eu falo em resultado, não quer dizer resultado só financeiramente não, tá? É um resultado de atendimento, às vezes a pessoa não compra nada no teu estabelecimento, no momento, mas em outro momento ele volta e vai ficar muito mais satisfeito em estar lá dentro do seu estabelecimento, tá? Porque quando a gente fala em atendimento, né, há uma diferença muito grande. Se você for atendido aqui no Nordeste e for atendido no Sul do país, tipo São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela parte lá do país, você vai ver a diferença em atendimento. Mas por que isso acontece? Acontece justamente porque as pessoas, os gestores, os donos de empresas acreditam, né, que o resultado do negócio dele depende muito das pessoas que estão lá na frente, né? Das pessoas que estão atendendo os seus clientes. Porque cliente é coisa muito importante, então você tem que cuidar muito bem desse patrimônio de você, tá? Os seus clientes. Então, capacite mais uma vez sua equipe de vendas, sua equipe de atendimento e todas as pessoas que fazem parte da sua equipe de vendas, do seu estabelecimento comercial, tá, gente? Fica essa dica aí, tá? Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Bem, gente, estamos aqui hoje com Alan Lima, Zic, né? Coach, professor em comunicação e inteligência emocional e está fazendo uma pós-graduação em neuroaprendizagem, né? Vamos falar um pouco com ele aqui sobre o processo de comunicação, a inteligência emocional, como pode contribuir dentro do nosso negócio, né? Com as pessoas que trabalham com a gente no nosso negócio, com nossas empresas, né? Pequena ou grande, às vezes a gente pensa que as ferramentas são diferentes para cada empresa, mas não. Os processos são os mesmos, como já tinha falado aqui, né? Os processos são os mesmos e devem ser adotados, né? É um prazer estar com você aqui, Alan. Bom dia, Alisson. Prazer é todo meu amigo. É um prazer para mim poder conversar com os ouvintes da Rádio Moriá e do programa Varejo PE, né? Alan, tem muitas dúvidas, tá, em relação a isso aí que a gente veio conversar hoje aqui. É a inteligência emocional. Como é que a minha empresa pode fazer para desenvolver um ambiente melhor de comunicação e entendimento para as pessoas que fazem parte do meu processo? Bom, Alisson, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é o que é uma emoção, certo? Ok. Porque é o seguinte, naturalmente, se você chegar lá fora e perguntar o que é uma emoção, a maior parte das pessoas vai dizer, emoção é o que eu sinto. Então, se eu der uma porrada em você, se eu bater em você, você vai dizer, eu senti isso. Isso foi uma emoção? Você vai dizer, claro que não.
Então, emoção não é tudo que eu sinto. Pelo Então, menos emoção é como se fosse algo positivo. A gente entende como pensar em emoção algo positivo. não necessariamente. A emoção não é somente uma coisa que você sente, porque tem emoções que podem desencadear um ciclo negativo e emoções que podem desencadear um ciclo positivo também. Certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a emoção. Eu quero dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, imagine que você está passando no meio da rua e de repente abre-se um portão de uma casa e de lá sai um pitbull furioso. Rapaz. Sim, exatamente. Pense que sai um pitbull e ele está correndo na sua direção. Tá não, que eu tô correndo mais que ele. Pois imagine aí. Então, o pitbull correu na sua direção. O que acontece com você automaticamente? Primeira coisa, o sangue sai do seu intestino e sai do seu rosto. Então você fica pálido. Você sente aquele frio na barriga. Ele corre para as extremidades, os grandes músculos, porque ele pretende fazer o seguinte contigo, ele quer te proteger. Ou você vai fugir, ou você vai lutar com um pitbull. Em alguns casos, o teu cérebro pode travar e você simplesmente paralisa. Então são as três coisas que podem acontecer. Então, uma das três coisas vai acontecer com você. Você vai entrar num estado de superfoco ou de hiperfoco, ou seja, você não fica tranquilo, sereno, em paz, querendo assobiar quando vem um pitbull na sua direção, certo? É verdade. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer, certo? O teu corpo, ele vai colocar adrenalina e cortisol, que são hormônios e neurotransmissores, para que você tenha uma reação muito rápida e automática. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a emoção é uma coisa que acontece com você, que você não tem controle nenhum sobre ela, porque ela acontece. E a partir daí você compreende que é um modo automático que o teu corpo vai ter para que você possa sobreviver. Certo. É uma forma totalmente automática de sobrevivência. As emoções foram criadas para isso. É um programa para você agir rápido. Isso que eu acabei de te falar e mais uma série de outras coisas acontecem em menos de meio segundo. Então, o que é inteligência emocional, Alan? Explica pra gente assim, que eu ainda não tô entendendo qual a diferença de um para outro. Pronto. É o seguinte, agora que você já sabe o que é uma emoção, que ela é automática, ou seja, você sente, quer queira, quer não, se você se assusta, se você se sente atraído por uma mulher, você se sente atraído naturalmente, então o que você vai fazer com isso é uma outra coisa, tá certo? Certo. Inteligência emocional primeiro é compreender quais são as emoções que acontecem com você, positivas ou negativas, Certo. o que é que te estressa e o que é que te anima, ok? Ok. Então, primeiro você compreende o que é. Segundo é não agir por impulso. Agora que eu sei o que é uma emoção, a minha intenção é o que é que eu faço com isso, de uma forma racional. No caso do pitbull é extremo. Você tem que lutar ou fugir, não tem escolha, certo? Mas dentro da corporação, por exemplo, você ter mais inteligência emocional é você não agir por impulso para você não chegar a ter algum tipo de atitude que seja prejudicial a você. Ou seja, o que é que acontece, por exemplo, quando você bebe, você inibe uma estrutura que fica imediatamente atrás da sua testa chamada córtex pré-frontal. O que é que acontece? Você automaticamente, ao inibir, você começa a fazer coisas que você não faria se você tivesse em sã consciência. Programa Varejo Quando você tá Pé, nervoso, com quando Alisson você tá Cavalcante. drogado, quando você Um está em programa qualquer uma para dessas você, condições que alteram o seu empreendedor. córtex pré-frontal, como por exemplo numa paixão, que é um estado de demência temporária, certo? Que dura algo em torno de um ano e meio. Quando você por exemplo, você tatua na sua nádega direita o nome da sua namorada. Certo? Tá muito apaixonado aí. Não tá? bastante Faz você apaixonado. viajar quilômetros e quilômetros no ato da paixão. Então, entenda que quando a gente tem uma alteração no processo de tomada de decisão, né, no córtex pré-frontal, a gente acaba se expondo muito, certo? Então, o que é que a gente não quer? A gente não quer agir por impulso. Inteligência emocional, então, portanto, é você, primeiro, entender suas emoções, o que te causa cada uma dessas emoções, e você ter uma estratégia prévia para que na hora que aconteça aquela emoção, você não haja por impulso, e assim acabe se expondo. E como é que eu vou preparar minha equipe? No caso, vou fazer uma equipe de vendas. Uma equipe de vendas é formada por gerentes, supervisores, né? E vendedores, né? Como é que eu vou identificar esse processo? Como é que eu posso colocar em prática isso? Como é que eu desenvolvo isso na minha empresa? Primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, quando você é aquele que sente um determinado tipo de emoção, quando alguém te irrita, certo? Quando alguém, por exemplo, brinca com você uma brincadeira que você não gosta. Tem gente que brinca muito chamando o outro de corno. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. Então tem gente que se irrita com isso. Uma boa metade leva isso na brincadeira, leva na esportiva, não
deixa afetar por esse tipo de condição. Mas com o autoconhecimento, você primeiro vai entender o que é que te causa uma emoção positiva e negativa. Se você percebe que um cliente, quando grita com você ou quando reclama com você, você sobe o sangue e a cabeça, você precisa entender que você precisa ter uma estratégia prévia para quando o cliente gritar com você, você o acalmar. Então, qual é a melhor saída, ao invés de ser dominado pela emoção, para que você consiga automaticamente, ou seja, rapidamente, chegar a uma solução que seja positiva para você e para o outro. Então, ter inteligência emocional nessa perspectiva seria isso. Mesmo que alguém te estresse ou tente te estressar, mesmo que alguém te provoque alguma emoção que seja negativa e prejudicial, você não haja por impulso e você tenha estratégias inteligentes, calmas, tranquilas e serenas para você resolver o seu problema. Entendi. Agora, eu citei o exemplo do equipe de vendas, mas isso também tem todo, vamos dizer, tem um supermercado, uma rede de supermercado, ou tem uma rede de padaria, ou de loja, shopping, alguma coisa assim. Como é que eu identifico aquela pessoa que tem esse, vamos dizer, pode chamar de distúrbio? Pode chamar de distúrbio, sim, mas vamos dizer que seja uma característica. Pronto, vamos dizer que você tem essa característica forte, tem um potencial para desenvolver muito bem a função dela dentro da minha empresa, dentro da minha corporação, né? Como é que eu faço para posso chamar de autoestima, alavancar a autoestima dessa pessoa, identificar e melhorar a inteligência emocional dela dentro do meu negócio? A primeira coisa que a gente tem que identificar é que é o seguinte: existem vários perfis comportamentais. Então, por exemplo, você tem um sujeito que é mais agregador e ele é ótimo para RH. Você tem um sujeito que é mais analista, é um cara que projeta melhor as coisas, que é mais metódico e ele é excelente para trabalhar no departamento pessoal, por exemplo, ou com contas. Você tem um sujeito que é idealizador, ou seja, é um cara muito criativo, e esse sujeito, para ele trabalhar, ele precisa ter liberdade para isso. Normalmente são as pessoas que trabalham com marketing, como você. Isso é mesmo. Certo? Mas tem aqueles caras que ficam faca na caveira. Esses caras são os bons vendedores. Normalmente eles vão tender, que é esse perfil que você está falando nesse momento, ele tem potencial, é um cara muito bom, é um cara que vai agregar valor, é um cara que provavelmente, se conseguir gerenciar bem as emoções, ele vai ser o exemplo a ser seguido dentro da empresa. Não é isso? É isso mesmo. Pronto, perfeito. O que acontece? A gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode trabalhar com meditação, que é uma forma de você manter o foco aonde você está naquele momento, certo? A meditação é fundamental nisso, mas às vezes fica muito distante. Então, uma coisa que você pode trabalhar é o autoconhecimento, e isso pode ser trabalhado através de terapia, pode ser trabalhado através de livros, pode ser trabalhado através de causas e condições dentro do ambiente com treinamentos, e pode ser tratado também numa área como a minha, que dá um resultado até um pouco mais rápido, que é num processo de coaching. Porque a gente faz um processo de coaching, só para as pessoas entenderem, é que no processo de coaching não é um processo de autoajuda. Eu não tenho resposta nenhuma para dar um coaching meu, que é um cliente meu. O que eu tenho são perguntas. Ele é quem tem que achar o próprio caminho. Na provocação que nós fazemos para ele, a gente faz um levantamento daquilo que ele deseja. Eu quero ter mais autocontrole para fazer uma venda, porque tem hora que eu gaguejo na hora de falar o preço. É uma coisa que pode acontecer bastante. Pode acontecer, é natural que aconteça. Né? Então, na hora de fechar o negócio, o cara gagueja. O que é que o cara tem que fazer? O cara tem que treinar. Existe uma tríade que é importantíssimo passar para todos os nossos ouvintes: conhecimento, prática e repetição. Eu preciso conhecer bem a situação como um todo, ou seja, eu preciso entender a teoria que está por trás do meu autocontrole, que é uma coisa que a gente vai trabalhar também, a teoria que está por trás disso. Eu tenho que praticar em todos os cantos, ou seja, você vai encontrar oportunidade em todo lugar que você tiver de testar o seu autocontrole. Mas a minha dieta, por exemplo, tem gente que é muito compulsiva por alimentação. A gente conhece gente assim. Né? Então, o cara é compulsivo. O cara coloca um chocolate, por exemplo, em cima da mesa e diz: eu não vou comer. Você pode treinar o seu cérebro para isso. Você pode colocar aquele pãozinho quentinho com queijo em cima da mesa e dizer: eu não vou comer. Agora, realmente essa que você falou aí, essa questão da prática, né? A repetição, isso vem muito colocado em treinamento, né? No treinamento. E essa questão de treinamento, a gente estava conversando aqui há um tempo atrás com outras pessoas com esse mesmo viés da conversa da gente agora, e isso não está acontecendo, né? Porque aqui, vamos falar assim, aqui no Nordeste existe esse déficit, né? Que as pessoas fazem tudo no achismo. Então, não tem um processo. Eu falo bastante aqui em relação ao processo. Não tem processo, não tem conhecimento, nem querem aprender. Eu acho que a maior dificuldade está aí. Porque a partir do momento que você vem fazer explanação, eu venho ouvir e não venho praticar, então tá alguma coisa errada, cara, né? Eu acho que essa questão de treinamento deve ser mais
mais desenvolvida e comprar ideias. As pessoas que estão numa palestra, que estão no seu negócio, querem fazer o seu negócio melhorar. Então tem que comprar essa ideia que o aprender vale e é muito valioso em relação a isso, né? Porque é mais fácil você comprar um iPad dividido em 10 vezes do que você assistir uma palestra de R$300 dividido em 10 vezes. Isso aí é muito... Acontece muito isso aqui, né? Então, como é que você, no caso, né? Que é palestrante também, né? Isso. Palestrante também e tal. Ver essa questão do aprendizagem e vender essa ideia do aprender. Como é que você faz em relação... Qual a dificuldade do aprender? Vê, Alisson, é uma coisa que eu estava discutindo com outro palestrante amigo meu, Jairo Martiniano, ontem. E ele dizia que em São Paulo, e principalmente no interior de São Paulo, existe um espaço muito grande para desenvolvimento de cursos, porque as pessoas têm disposição a pagar. As pessoas querem pagar, não só querem aprender, elas querem aprender e querem pagar por isso, porque acham justo isso. Entendi. Tá? É muito difícil, por exemplo, para nós que somos palestrantes, que montamos cursos e por aí vai, é muito difícil realmente a gente vender e fechar uma turma aqui. Tá? E as pessoas, pior do que isso, as pessoas tendem a valorizar coisas que são de fora e muitas vezes tem muita coisa boa aqui dentro de casa que eu conheço, muitos bons profissionais, não só da área de comunicação como eu, inteligência emocional, mas de outras áreas como vendas, por exemplo. Eu vejo outros que são muito bons na área econômica, então sabem muito bem como manusear as questões financeiras dentro das empresas. Então tem cursos, vários cursos aqui, tem muita gente muito boa, sabe? Mas o problema maior é que as pessoas tendem a se acomodar. Então eu vou dar 2 pilares, vamos seccionar. Primeiro, você não deve esperar que a empresa pague para você o treinamento. Se você quer aprender e precisa se desenvolver, precisa evoluir, vá buscar. Vaca não dá leite. A gente tem que ir lá tirar da teta dela. Isso. Certo? Então essa é a primeira premissa. Segundo, a empresa pagou o curso para você, ótimo, agradeça. Nem todas as empresas fazem isso. É muito comum você encontrar, por exemplo, eu sou formado em design, eu sou da área de tecnologia, é muito comum você encontrar algumas empresas da área de tecnologia que investem profundamente nisso. Ou seja, elas investem em capacitação. Tem muitas empresas, inclusive, Alisson, que elas fomentam, e aos ouvintes também que isso é importante ouvir, as empresas, elas fomentam, elas querem que você faça curso. Então os caras, para o teu mestrado, elas pagam 50% do teu mestrado, ou 50% da pós-graduação, ou 50% da graduação, e aí você pode desenvolver mesmo. Mas se você for esperar que a empresa pague, talvez você fique estagnado. E não é isso que você quer para você, eu tenho certeza. Agora, pessoal, quando a gente fala em comunicação, inteligência emocional, né, é muito importante que o líder, ou dizer, o CEO da empresa, o gerente da empresa, o diretor da empresa, o presidente da empresa, assim, as pessoas que estão na frente da empresa, comprem essa ideia, ok? Pronto. A partir do momento que elas compram essa ideia, você já teve algum caso assim que a comunicação, a inteligência emocional dele, tá, interferiu muito em relação ao resultado da empresa, economicamente, tanto como os funcionários e economicamente, Alan? Tanto positivamente quanto negativamente. Ok. Inclusive, o último emprego de carteira assinada que eu tive, né, quando trabalhava, antes de decidir trabalhar para mim, o diretor-presidente da empresa, ele mudava muito e ele era muito temperamental. Então essa empresa hoje, eu não vou citar o nome até por uma questão ética, mas essa empresa hoje ela está à beira da falência. Então um quadro que antes tinha 80, 90 pessoas, hoje está contando com 20, 22 pessoas em 1 ano e meio. Então caiu muito. Por quê? Porque as pessoas eram maravilhosas. O RH fazia um bom trabalho, ele se desenvolveu, ele tentava colocar coisas boas pra gente, tá? Mas a gestão da empresa era complicada. E aí o que acontece? Além da inteligência emocional, tem um outro ponto que é fundamental, que as pessoas precisam aprender a separar, que é a inteligência relacional. A emocional sou eu comigo mesmo até decidir fazer alguma coisa. A relacional é quando eu interajo com as outras pessoas. As pessoas esquecem, Alisson, que as empresas são feitas de pessoas. Se você não entende sobre pessoas... Esquece mesmo disso aí. Se você não entender sobre pessoas, você está fadado à falência. E outra coisa, hoje em dia não se tem mais aquela ideia que se tinha antigamente, na época dos meus avós e dos seus, até dos nossos pais mesmo, Alisson. Antigamente as pessoas viviam para um emprego. Hoje em dia nós temos um mundo líquido e uma rotatividade muito grande. As pessoas vivem não por emprego, não por projeto de vida, elas vivem para ser felizes. Se elas não conseguem ser felizes ali, se nenhuma delas consegue, ela vai procurar outro emprego. Ela vai para ganhar menos, mas ela vai buscar a felicidade. Alan, vê só, nesse caso que você contou pra gente agora, dessa sua empresa que você trabalhava antes de se tornar um empreendedor
de fato, essas ferramentas da inteligência emocional que você contou pra gente aqui e a comunicação para essa empresa daria jeito? Assim, eu quero investir nessa empresa e o dono chega para mim, olha, eu quero comprar a sua ideia, quero que você implante tudo o que você veio pregar aqui para mim e eu vou fazer do jeito que você está falando. E essa empresa pode voltar a ser uma empresa rentável? Eu acredito que sim, Alisson, porque assim, as pessoas que estão lá, e muitos amigos meus ainda estão lá, são pessoas muito apaixonadas por aquilo que fazem. São pessoas muito competentes. Então, no geral, as pessoas se dedicam bastante. A inteligência emocional e a relacional faz com que o ambiente de trabalho seja positivo, promissor, que as pessoas não fiquem, por exemplo, com medo de errar. O erro pode fazer parte do processo de aprendizagem. Com certeza. E as pessoas... faz parte do processo Pois de aprendizagem. Mas dentro das empresas as pessoas ficam trabalhando com medo de serem demitidas, com medo de levar uma bronca, com medo de levar o que a gente chama de CR, que eu não vou dizer aqui em respeito aos ouvintes, mas a ideia é muito voltada para isso. Assim, você trabalha num nível de tensão tão grande que você não tem direito ao erro. E quando você erra, você não é catapultado para melhorar. Não, às vezes muitas delas vão na base do chicote. Então vem cá, quando você falou agora da empresa de gestão, né? Você tocou agora um ponto agora de gestão, vê só. Vamos dizer, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha gestores que eram totalmente diferentes do que é agora. Hoje em dia, vamos dizer, antigamente, né? 20 anos atrás, vamos dizer, um gestor, ele vinha do prático, né? Ele vinha pouco acadêmico, pouco científico e vinha mais do prático. Hoje não. Hoje o gestor ele vem do científico e do pouco do prático. O que é que acontece? Quando chega uma tomada de decisão muito difícil de se tomar, eles têm aquela retração. E essa retração é reflexo de uma insegurança, né? Que antes um gestor ele não tinha isso. Um gestor de 20 anos atrás, 10 anos atrás, ele não tinha essa. Hoje tem essa insegurança. Por que você acha, então? Porque o de antigamente tinha essa facilidade e hoje, o de agora, ele não tem essa facilidade. Acha uma dificuldade em relação a isso aí. Quando é para se tomar uma decisão, ficam meio acovardados, vamos dizer assim. Imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação. Há 20 anos atrás, como você citou, as pessoas tinham uma consolidação do emprego. Então, você tinha certeza daquilo que ia fazer porque seu chefe anterior já fez assim, seus pais já fizeram isso. Ou seja, o mundo não mudava tão rápido quanto muda hoje. Então, hoje em dia, nesse mundo líquido, que é um nome que a gente conhece através de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, Bauman explica que no mundo líquido as coisas não têm uma forma sólida, como era antigamente. A tua avó tinha certeza o que fazia bem e o que não fazia bem. É verdade. O que era um bom emprego e o que não era um bom emprego. É verdade. Certo? A gente sabia que tinha que estudar e você poderia estudar, se formar há 60 anos atrás, 50 anos atrás, você se formava e acabou. Você não precisava se atualizar o tempo todo. Hoje em dia não é mais assim. Da mesma forma que você se expõe muito hoje, certo? E você acaba se expondo, dá um grau de dificuldade, a gente não tem mais certeza do que é a melhor saída. Então, eu até compreendo, mas a gente tem que ter muita coragem. E para lembrar uma coisa, coragem não é não ter medo. Se você não tem medo, você é inconsequente. Coragem é você ter capacidade de, apesar do medo, você enfrentá-lo. Então é ter estratégia para você poder sair disso daí. Só que o pessoal tem muito medo justamente por conta disso. Tem alguns donos de empresa que ainda são muito tirânicos. Então, da mesma forma que você está aqui agora e você é bom, quando você começa a dar um resultado negativo, principalmente no momento em que você não tem consistência nem segurança daquilo que você vai fazer, você é trocado. Porque lá fora tem 20 querendo entrar para sua vaga que vão aceitar receber um terço daquilo que você recebe. Mas na dificuldade, quem trouxe o número para a empresa foi você, não foi o que está lá fora esperando, né? Então essa questão de valorização das pessoas que fazem esse tipo de processo então está se perdendo. Eu estava conversando justamente com outras pessoas aqui no varejo, e no varejo pé aqui, e foi levantada justamente essa questão, a valorização da pessoa. Então quando a gente fala em inteligência emocional, a empresa que se preocupa com essa questão agora, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é muito difícil uma empresa se preocupar hoje aqui no mercado, vamos falar do mercado do Nordeste, né? É justamente essa questão da valorização do funcionário, né? E como é que eu posso contribuir ou então desenvolver, projetar
e identificar esse processo dentro da minha empresa? Bom, a primeira coisa que é importante fazer é o seguinte. Como eu disse anteriormente, as empresas são formadas por pessoas. Certo. A pergunta que eu faço para a maioria dos ouvintes aí, que vai... A maioria, na verdade, não. Todos os ouvintes vão compreender muito bem a pergunta que eu tenho para fazer. Inclusive os gestores, que eu também sei que escutam o programa, né? Isso. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Como é que você gostaria de ser tratado, utilizando a empatia? É mais fácil eu observar e obter um resultado na base do chicote ou na base do carinho? Como é que as pessoas funcionam a partir do estímulo? Ou seja, qual é a ideia primária? É que se você até pode colocar pressão no pessoal. Tem gente que, para vendas, por exemplo, a área de vendas a gente sabe que precisa vender. Exige vender. Mas... Existe a pressão é natural. Pois é, mas a propensão ao erro, quando a pressão é muito grande, é muito maior. Então é por isso que se tem muita rotatividade de pessoas dentro das empresas. Isso. Muitas vezes acontece por conta disso, porque o cara tá muita pressão, o cara não consegue dormir e é uma bola de neve. E outra coisa, o ambiente não tá propício para o desenvolvimento. Pois é. Eles erram muito nesse âmbito de desenvolvimento. Eles só cobram. Só cobram. Então, quando você coloca muita pressão e você não estimula, a tendência natural de qualquer ser humano, por mais resiliente que ele seja, ou seja, por mais capaz que ele seja de ser espremido até o máximo e voltar para o estado de natureza, a tendência natural de cada um deles é se cansar. Aí o que acontece? Os melhores profissionais, como são muito bons, eles vão procurar emprego em outro canto. Eles saem. Outros, que não são tão bons, ou que estão cansados, ou que estão passando por algum problema, serão demitidos. E aí a rotatividade aumenta. E os custos aumentam com rotatividade. Sabe por quê? Porque quando você entra numa empresa, aquela pessoa que entrou, ela precisa ser treinada. Para ela ser treinada e se tornar excelente, mesmo que ela seja uma profissional que já conhece, que já é da área, ela precisa de um tempo, que a gente chama de gap. Esse tempo, esse espaço aqui, é um custo para a empresa, que a pessoa está propensa a erro, que a pessoa tem que dar resultado, e você está investindo tempo e dinheiro na formação daquela pessoa, daquele novato. Então as pessoas, ao invés de quebrarem o pau e desistirem das pessoas, a minha sugestão é, invista mais em entender, porque é muito mais fácil você encontrar pessoas mais felizes, trabalhando e produzindo melhor, do que pessoas sob pressão, mesmo na área de vendas. Agora vem cá, você também é da área de tecnologia, né? E a área de tecnologia parece que é outro mundo. São dois ambientes, né? E como é que funciona isso na área de tecnologia, não é? Olha, Alisson, existe um preconceito muito grande com relação a isso e as pessoas tendem a generalizar. Algumas empresas da área de tecnologia já perceberam que assim funciona melhor. Nem todas fizeram isso, tá? Então, se eu disser que todas elas trabalham da mesma forma, não é verdade. Não é verdade. Não sendo verdade isso, algumas que são mais evoluídas ou que já se antenaram para esse tipo de questão, ou seja, focar nas pessoas para que as pessoas produzam felizes, essas empresas, elas são disputadas a tapa para você entrar lá. Então, a intenção das empresas hoje não é só oferecer um emprego para quem está precisando, mesmo em tempo de crise. E olha que aqui em Pernambuco, a crise afetou muito pouco as empresas de tecnologia, tá? E foi. Exatamente. Muito pouca empresa. Porque o que acontece? A tecnologia hoje, ela dá suprimentos para todas as outras áreas. Sabe? Então, por exemplo, tem empresa agora mesmo aqui que contratou 50 profissionais, desenvolvedores, programadores. Isso está falando em Porto Digital ou fora do Porto Digital? Em Recife, em linhas gerais, isso. Não necessariamente só no Porto Digital. Né? Teve outra que abriu um processo seletivo para 40 pessoas, desenvolvedoras. Então, o que acontece? É importante prestar atenção nisso. E se eu não cuido das pessoas, e nesse caso os melhores profissionais querem ir para essas empresas, porque elas estão investindo em benefícios. Elas investem, por exemplo, em qualidade de vida. Dou até um exemplo positivo de uma outra empresa que eu trabalhei, meu irmão, que é desenvolvedor, também trabalhou, que é a MV Sistemas, né, que é uma empresa que lá dentro tem, e eu não estou fazendo lobby para a MV, eles não estão pagando nada para isso, mas é uma empresa que lá dentro você tem quadra poliesportiva, para você disputar vários tipos de esporte mesmo dentro dela, você tem uma quadra de vôlei lá dentro, você tem refeitório próprio, você tem academia de musculação lá dentro, você tem uma área gigantesca para você fazer um monte de coisa. Tem área de lazer, eles investem em mimos para as pessoas poderem passar a maior parte do tempo lá, já que elas estão lá 8 horas por dia, pelo menos, e flexibilizam o horário. Em alguns casos, eles estão com um projeto lá, meu irmão acabou de sair de lá, mas ele falou a respeito disso. Eles flexibilizam o horário porque eles sabem que pessoas mais felizes produzem muito mais. E na parte de comunicação e inteligência emocional? Porque a tecnologia na área de TI, né? Ela tem mais facilidade de se adaptar a isso aí. Às vezes, Alisson, não é nem a facilidade de se adaptar. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que o pessoal da área de TI teve mais competência
e mais resiliência para, apesar dos erros, continuar tentando e melhorando o processo. Um processo de venda, por exemplo, fora do país, e aí eu vou pegar um exemplo como esse, ele pode ser aplicado para cá também. Mesmo que você precise adequar aquela realidade que é lá fora, colocar aquela realidade na prática aqui de uma forma diferente. As empresas de tecnologia fizeram o seguinte, elas pegam um modelo de fora, normalmente as grandes empresas têm um modelo, e elas adequam para a realidade daqui. Só que imagine o seguinte, imagine um castelinho de cartas. A primeira vez que você vai construir um castelo de cartas, sei lá, 1000 cartas, é muito provável que você derrube, que caia. Isso. Então você coloca as 100 primeiras, cai, depois você coloca mais 150, cai. Mas você vai testando, continuando, ou seja, tendo resiliência e persistência, tendo garra para dar continuidade e acreditando no processo. Muitas vezes, as empresas daqui, não somente da área do varejo, mas pode ser da área de tecnologia também, tendem a tentar colocar um processo em prática, mas quando chega no meio do caminho tá tão difícil, tá demorando, não vai funcionar, sabe? Falta persistência, Alisson. Falta persistência. De verdade, meu amigo. Quando você quer fazer alguma coisa bem feita, você adequa, aprende com o erro, adequa de novo, aprende com o erro e continua, porque é um processo. A gente só consegue realmente vencer na vida, por exemplo, se você quer aprender a falar alguma língua estrangeira, se você não persistir, se você não colocar em prática, volta àquela tríade, conhecimento, prática e repetição. Se você não insiste, persiste, erra e melhora, não vai funcionar. A persistência é fundamental para o processo de desenvolvimento humano. Obrigado, Alan, por participar aqui do Varejo PE. Para mim foi um prazer estar com você aqui, né? Você é um cara que eu admiro bastante, sabe muito bem disso. Fico feliz, meu filho. Igualmente. E assim, né, o varejo estava precisando realmente de ser falado, né? A proposta do varejo, como eu digo já, é realmente de juntar os pontos. Pernambuco é um estado líder, né, do Nordeste. A gente sabe, é o leão do Norte, né? Então ele tem muito que se desenvolver, né? Para isso tem muitas pessoas boas, muitas pessoas capacitadas. Agora o que estava faltando é justamente fazer essa ligação, né, dessas pessoas. Entendi. E eu estou tentando, né, assim, da minha maneira, linkar essas pessoas para que a gente venha dar um plus a mais aí no nosso negócio. Né? Você sempre foi um empreendedor nato, meu amigo. Um plus a mais nesse negócio, porque realmente Pernambuco aqui tem um potencial muito grande e às vezes, por uma questão ou outra, a gente deixa de ganhar determinadas coisas aqui, né? E para te encontrar, Alan, os teus contatos, como é que faz para te encontrar? Bom, meu nome é Alan Lima Zic, Z-E-E-K, ou seja, Alan Lima Zic no Instagram, certo? Lá mesmo eu dou muitas dicas diariamente, eu converso com as pessoas, eu vou colocando dicas e sugestões que ajudam as pessoas a melhorar diariamente os seus hábitos, a mudar e a se transformar, tá certo? Me segue lá, você vai pegar muita dica bacana, tá bom? Eu não tenho fanpage no Facebook, né, eu desativei. Eu tenho um canal no YouTube também que eu pretendo voltar a movimentar quando tiver um pouquinho mais de tempo, que é o canal Zic, canal normal, Z-E-E-K. E para quem quiser entrar em contato comigo também via WhatsApp, você pode entrar em contato comigo através do número 9, que é o prefixo, 8119-8009. Vou repetir, 98119-8009, tá certo? Tanto para cursos, como para palestras, como para processos de coaching e de mentoria, consultoria na área de marketing e design também, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, venho agradecer você aqui, Alan, por participar do Varejo PE, né? E espero que você volte aqui para a gente falar mais e mais da sua inteligência emocional, da comunicação e como isso pode ser implantado nas nossas empresas, viu? Vai ser uma alegria, Alisson. Eu queria te agradecer também pela oportunidade, né, e dar os parabéns pelo programa, realmente está muito bom, né? Vou recomendar para as pessoas. Obrigado. Vou recomendar ao pessoal, não só pela nossa amizade, mas pela sua competência também. E um bom dia para todos os ouvintes. Um abraço, valeu. Com vocês, Alan Lima. Comunicação, inteligência emocional. Realmente o assunto é bastante amplo, né? Quando a gente fala de comunicação, eu sou de marketing, comunicação é fundamental no negócio, né? Então, se você não se comunica bem, você não vai ter uma retórica legal, né? Então, essa questão da comunicação, como é que eu me comunico com o meu cliente, como é que eu me comunico com meus subordinados, com as pessoas que trabalham comigo aqui na minha empresa. É uma comunicação reta e objetiva ou tem algum ruído?
Isso pode influenciar muito negativamente no seu negócio. Comunicação com ruídos, né? E os processos dessa comunicação, como é que está sendo feito na sua empresa? Está sendo de forma organizacional ou está sendo assim, como a gente fala muito no mercado, chutômetro, né? Então vamos aí aprender mais um pouquinho sobre essa parte de comunicação e inteligência emocional. Vamos aqui rapidinho, num breve intervalo. A gente vou e volto rapidinho, tá? Espera aí. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Bem, gente, vamos trazer aqui novamente aí com imenso prazer de receber aqui no Varejo PE mais uma vez, né? Vladimir Lemos da Consultex Contabilidade, que é contador e pós-graduado em Direito Tributário. A gente hoje vai levantar aqui um tema muito importante e um tema que realmente causa um temor, né, dos comerciantes aí, que é sobre substituição tributária. O que é isso, como vê, como foi que criou aí. Vladimir, obrigado por aceitar mais um convite, por estar aqui na rádio, no Varejo PE, para tirar essas dúvidas, né, dessa explanação aí sobre essa substituição tributária para quem compra muito fora do estado, né? Às vezes não sabe como formar o preço e com a sua explanação acho que vai dar para tirar um monte de dúvida da gente aqui. Bom dia, Alisson, bom dia aos ouvintes aí do programa Varejo PE da Rádio Moriá FM. Satisfação é minha poder estar aqui e poder ajudar a desvendar um pouco esse mistério aí da substituição tributária. Eu vou começar com você logo com o que é o ICMS, né? Bom, o ICMS é aquele imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? É um imposto direcionado ao governo do estado, né? Ele não é um imposto federal nem municipal, é vinculado ao estado. E ele acontece basicamente na 90% dos casos quando se está se comprando uma mercadoria, se vendendo uma mercadoria, então a mercadoria circulou. Existe aí essa possibilidade do imposto. Isso, no caso do serviço, também paga o ICMS? Também paga. Serviço de transporte, né? Não é todo serviço, é serviço de transporte. Que carrega o ICMS. Transporte coletivo, sobre o serviço de transporte. Vamos lá, então, substituição tributária. O que é isso, substituição tributária, Vladimir? Bom, o ICMS, ele era feito de uma seguinte forma, né? A pessoa comprava uma mercadoria de São Paulo, essa mercadoria vinha de outro estado com destino a Pernambuco, um exemplo. E o imposto de Pernambuco, digamos que era 17%. Então, nessa operação, a origem, que era São Paulo, ela entraria com 7% e Pernambuco entraria com 10%. Né? Então, esse era o formato padrão do recolhimento, do cálculo do ICMS. E o ICMS puro, ele tinha que ser feito também um controle sobre as vendas. Antigamente a Secretaria da Fazenda visitava muitas empresas, verificava notas fiscais, se estavam... Era aquela, chamavam de dirigência. Não era? Chamavam de dirigência, correto. A volante no caso, né? Isso. Então pegava uma mercadoria na rua, descarregando de um caminhão, né? Então... Nos anos 80, 90, tinha muito essa circulação. Muito. Então, o que o governo começou a defender? Ele estudou de uma forma onde ele não esperava o cliente vender essa mercadoria. Então, daí surgiu a ideia da substituição tributária, que na verdade é o seguinte: o governo, ele não espera mais o comércio, né, a vender o produto. Um exemplo clássico. Então, se você vender, tirou a nota ou não tirou a nota, isso não vai mais influenciar. Por quê? Porque aquelas empresas dentro do estado de Pernambuco já fez o recolhimento do ICMS antecipadamente. Entendeu? Sei. Então, vamos ver, eu compro um pneu em João Pessoa, na Paraíba, estado da Paraíba. Vou vender daqui, eu compro o pneu lá por R$100, né? Quando chegar aqui, eu coloco a diferença
da substituição tributária, ou seja, aqui é 17% e lá é 12%, é isso? Na verdade é 12%, a diferença de alíquota, mas não é bem assim o cálculo. Vou dar um exemplo em números, né? Digamos que você falou aí que o pneu é R$100. Isso. Em João Pessoa. E aí você está em Pernambuco e comprou esse pneu de João Pessoa. Esse pneu, dentro do estado de Pernambuco, ele está cadastrado como substituição tributária, certo. Ok? Então, o teu fornecedor, antes de te vender para aqui, para Pernambuco, ele vai entrar aqui no sistema da Cefaz aqui, vai ver se aquele pneu tem substituição tributária aqui em Pernambuco e vai ver o MVA, que nada mais é do que a margem de valor agregada, e vai colocar o percentual. Certo. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai te pegar os R$100 que é do pneu, vai colocar em cima disso o cálculo, a apuração do cálculo que foi feito, né? Isso. Digamos aí que colocou o MVA e ela achou um valor de R$30. Certo. Então, ela vai tirar uma nota para você de R$130. E R$100 foi o pneu, R$30 foi o ICMS substituição tributária, e o total da nota, R$130. Porque, assim, o cálculo que muita gente faz é pegar o pneu que era de 5, que era de R$100, colocar mais 5%, porque 5% é justamente a diferença da tarifa, né? De 17 para 12, são 5%. Então, muito comerciante pratica isso. E é um erro, né? É um erro. Porque, resumindo o que é a substituição tributária, para que as pessoas entendam, digamos que tem uma fábrica em São Paulo, essa fábrica vai vender para um distribuidor aqui de Pernambuco, que já está em Pernambuco. E o distribuidor vai passar para uma lojinha, e da lojinha vai ser vendida para o varejo, consumidor final. A fábrica de São Paulo, que vai vender para o distribuidor, ela vai fazer aquilo que eu falei. Vai entrar aqui no site de Pernambuco, vai ver lá o MVA, vai fazer um cálculo, e o pneu que foi R$100 lá, ela vai ver que foi R$30, né? E vai te fazer uma cobrança fora a nota fiscal, com uma guia que a gente chama de GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, do valor de R$30, e vai anexar atrás da nota. E na própria nota fiscal, lá vai estar constando que o pneu é R$100, vai aparecer no campinho lá o ICMS-ST, que é R$30, e lá embaixo vai ter o total da nota, R$130. Ou seja, o que significa isso? A fábrica já cobrou a ST que vai ser paga pelo consumidor final. Entendi. Porque o ICMS ele é um imposto embutido no preço. Então o comerciante, o lojista, o fabricante, ele vai te vender já cobrando ICMS. Que na verdade, quem paga o ICMS é o consumidor final. Então, ao invés do governo de Pernambuco receber só após aquele comerciante fazer aquela venda para o consumidor final, esse cálculo já foi antecipado pela fábrica. E como é que é feito esse cálculo? Mas você pode perguntar, mas como é que a fábrica vai saber a minha margem de lucro, né? Por quanto é que esse comerciante vai vender esse pneu lá para o consumidor final? Então, para isso, o cálculo do ICMS, ele leva duas situações. É pelo tipo do produto, e aí cada produto ele tem um cadastro nacional, que nós chamamos de NCM/SH. Cada produto, ao lado na nota fiscal, tem esse número de NCM, que é uma categoria do produto. E após esse NCM, o que as empresas também levam em conta é o diferencial de alíquota, que vai vir também especificado, né? E para cada NCM existe uma coisinha que nós chamamos de MVA. Um exemplo do pneu, continuando com o pneu. Digamos que o NCM do pneu é 999999. Então o MVA para 99 é 100%. Entendeu? Então aquele R$30 que apareceu foi baseado de acordo com um cálculo feito através de um MVA de um NCM. Sei. Tá? Então as pessoas... Eu já vi vários lojistas que pegam, recebem a nota fiscal, e eles dão um chute.
sei lá, joga aí 30% em cima. É isso mesmo que acontece. Joga aí 40% em cima, porque o cálculo é muito complicado. Se a pessoa não tiver um sistema bom para calcular isso, ela pode ter um prejuízo muito grande, achando que está ganhando dinheiro, quando na verdade está perdendo dinheiro. Isso aí é uma função do contador especificamente, ele pode auxiliar. Sim, a função do contador é orientar o empresário, né? Mostrando ele como é que é feito o cálculo. Mas aí, como o contador não vive dentro da empresa da pessoa, ele orienta a pessoa que está responsável, a pessoa do fiscal, o pessoal do financeiro, quem faz as compras, né? Então é um assunto muito complexo. E aí a responsabilidade do contador é esse apoio, né? Falar para o empresário como é que é feito o cálculo e que ele faça o cálculo exato, para que não tenha prejuízo. Essa é a nossa meta. Agora vem cá, vamos botar o exemplo do pneu novamente. Aí eu compro 100 pneus em São Paulo, né? Para chegar aqui na minha loja aqui em Recife, Pernambuco. Como é que eu pago esse imposto? Como é que eu pago? Tem uma guia separada? Como é que é feito esse recolhimento, né? Para o governo? Certo. Vamos lá, você fez a compra com um fabricante de São Paulo. O fabricante, ele vai entrar aqui no site de Pernambuco, ele vai ter um cálculo lá do MVA, tudinho, então ele vai fazer o cálculo e vai achar o valor da tua compra. Feito isso, ele vai te emitir a nota fiscal e vai gerar uma guia por fora do valor desse cálculo, certo? E aí ele vai recolher esse imposto para o governo de Pernambuco, que é o estado de destino. Então essa guia, que vai estar o valor lá do ICMS-ST, se chama GNRE, que geralmente vem anexo junto com a nota fiscal. Então ali você vai ver... O imposto já vem junto com a nota? Junto com a nota. Ele já vem anexado atrás, grampeado na nota, a Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, a GNRE. Mas na nota fiscal, na frente da nota, vai estar constando aquele valor também, para que esse valor apareça no total da nota fiscal. Porém, muitas empresas ainda não fazem esse recolhimento através dessa guia nacional. Vem a nota pura. E aí, quando a tua mercadoria entrar no teu estado, lá, tudo direitinho, ok. No próximo mês, esse imposto que não foi pago antecipadamente vai aparecer no teu extrato de fronteira. Pronto. Eu ia perguntar agora, como é que fica o DAI da fronteira? O que é o DAI da fronteira? É um resumo de todas as notas fiscais que entrou dentro de Pernambuco para a sua empresa. Então são todas as compras que você fez, compras para revenda, compras para uso e consumo, né? E aí todas essas notas que passou na fronteira para dentro de Pernambuco vai aparecer no extrato de fronteira. E consequentemente, todas essas compras vai ser gerado um cálculo para cada nota que vai dar um montante, e esse montante vai ser pago através de um DAI. Entendi. E chamamos aí do DAI Fronteira, o famoso DAI Fronteira. Então é importante que os empresários também acompanhem esses extratos de fronteiras, que pode acontecer de vir cobranças indevidas, cobranças duplicadas, onde o fornecedor já fez o recolhimento e mesmo assim a Cefaz cobra novamente. Então é preciso ficar muito atento. Teve um caso de um cliente meu que no extrato de fronteira dele, a gente conferindo, percebeu que estavam cobrando R$22 mil a ele novamente, onde na verdade esse valor já tinha sido pago antecipadamente através da GNRE e o fornecedor já tinha pago lá em São Paulo. Agora vem cá, todos os produtos aqui de Pernambuco, né? Tem esse peso da substituição tributária? Não são todos os produtos, né? Então a Cefaz ela tem um catálogo imenso, de uma listagem enorme aí, de produtos que tem substituição tributária dentro de Pernambuco. O da cesta básica, ela entra na substituição? Alguns itens sim, outros não. É preciso ver a tabela. Mas em geral, 95% tem substituição tributária. Mesmo produzindo aqui dentro, a gente paga um imposto referente ao que está comprando de fora. Correto. Porque na verdade o ICMS, quem paga o ICMS é o consumidor final. Então aquilo vai sendo repassado de fornecedor, de fabricante, distribuidor,
E que quando você for comprar, o consumidor final for comprar, já está incluso o percentual do que ele foi pago ali, tudo embutido. Então é imposto sobre imposto, mais imposto sobre imposto. Não, não é sobre imposto. É o imposto que vai ser pago pelo consumidor final, já foi antecipado lá na fabricação. É mais ou menos assim. Hoje, quando a gente vai comprar alguma coisa na loja, vamos dizer que tem aquela nota de balcão, naquela D1, né? D1 a nome, né? D1, mas a maioria é eletrônica. Eletrônica, vamos dizer que seja aquela D1. E na D1, geralmente eles colocam a descrição do produto e mais o valor do imposto. Aquilo está correto? Vai depender do produto. Como eu disse, tem produtos que tem e que não tem substituição. Se aquele produto, esse vendedor, esse comerciante, comprou e já pagou a substituição tributária antecipadamente, ou pela GNRE cobrada pelo fornecedor, ou pelo extrato de fronteira, ele já pagou. Então tem que se destacar aquilo em nota fiscal posteriormente. Então, não é para se colocar o destaque de ICMS posteriormente. Então, assim, porque ele já foi pago antecipadamente. Quando você coloca na nota fiscal o destaque do ICMS, na apuração fiscal ele vai aparecer lá que você vai ter crédito e débito e está errado. Não é assim. Então, se você já pagou antecipadamente, não há de se falar em destaque de ICMS de nota para consumidor final. Ah, tá bom então. Agora, voltando à substituição tributária, Vladimir, tem alguma ferramenta que vai auxiliar a gente a trabalhar isso aí? Alisson, existem algumas ferramentas, né? Sistemas aí que ajudam as pessoas, mas tem custo, né? Porque geralmente as empresas não gostam de oferecer nada grátis. Porém, a gente disponibilizou aí para quem quiser baixar, é uma planilha, né, que ela faz todos os cálculos da substituição tributária. Essa planilha está disponível para quem quiser baixar, está no nosso site, que é o www.consultex.com.br. Entra lá, baixa a planilha, dá uma olhada para ela, você vai começar a entender como é que se funciona essa questão da substituição tributária. Basta alimentar ela, né, com as informações necessárias. Basicamente são os NCMs, os produtos, os MVAs que cada NCM exige. Feito isso, ela preenchida, a planilha vai calcular todo o imposto, vai te mostrar aí o custo final do teu produto, calculando frete, IPI, enfim, vai te dar o custo final do produto dentro da tua loja, né? Então isso aí está lá disponível, quem quiser é só ir lá baixar. Rapaz, realmente essas perguntas, essa tua explanação sobre essa substituição tributária é realmente muito complexa. Não é fácil não, né? Não é um assunto assim fácil de digerir e compreender não, cara. Eu não recomendo ninguém fazer isso na caneta. Não faça, que vai dar erro. Tá bom, e como é que fazem para te encontrar, para tirar dúvidas, sugestões? Bom, é só acessar o nosso site, né, que é o consultex.com.br. Também pelo nosso WhatsApp, que é o 819-8844-2697, né? Também do nosso Facebook aí, o Consultex Contabilidade, né? E a gente tá aí ansioso aí para receber os contatos. Estamos aí para responder qualquer dúvida aí de qualquer pessoa. Bem, Vladimir, foi um prazer enorme receber você novamente aqui no Varejo PE. Espero contar com você no próximo programa. Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos em frente. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Rapaz, no bloco aí teve essa explanação aí de Vladimir Lemos, né, da Consultex, sobre essa substituição tributária. É um assunto realmente complexo, hein? Então você que trabalha com produto fora do estado, até mesmo dentro do estado que ele estava relatando aqui, né? É bom você colocar uma pessoa realmente de fato que conheça, tenha propriedade e domínio no assunto, porque tem alguns pontos aqui mesmo que eu não estava entendendo, né? E aqui a gente tem em off, a gente estava conversando em off aqui, ele me explicando como eram os processos e tal, e realmente é um caso que tem que ser pessoas realmente preparadas para isso. E você? Como é que tá fazendo o seu negócio? Você tem pessoas preparadas para isso?
o teu contador tá te auxiliando em relação a isso? Ou você tá fazendo por conta própria? É aquele, eu pego uma mercadoria por 100, boto minha margem, que é 30%, aí vem um produto de fora, boto mais 10, boto mais 5, boto mais 10, mais 20. Quer dizer, não sabe fazer a conta, né? A conta, em vez de ser um cálculo, sai um cálculo, né? Então não dá para ser assim. Vamos preparar aí também, vamos começar a investir nessa área contábil da sua empresa, porque é uma área de fundamental importância, né? A gente trata de negócio com dinheiro, com imposto, com governo, e a gente sabe que o governo ele não brinca, gente, tá? Ele, às vezes, você pensa que está ganhando alguma coisa, não passando de forma correta, as informações de forma correta, e quando você menos espera, recebe aquela cartinha da Fazenda, né? Da Receita Federal e tal e tal. Então, vamos lá, vamos procurar se informar melhor sobre esse assunto para quem trabalha aí com carga fora do estado, né? É muito importante isso. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Bem, gente, conosco aqui vai estar respondendo uma pergunta de ouvinte em relação a causas trabalhistas, né? Desligamento trabalhista, como é que vai ser, como é que vai se proceder com essa nova lei aí que está vigorando, né? Para isso, eu convidei aqui o meu amigo advogado Giovanni Barbosa, na área do direito do trabalho, para responder uma seguinte pergunta de um ouvinte. A pergunta é a seguinte: um funcionário que trabalha comigo há 7 anos, mas porém eu não tenho a carteira assinada dele, né? E eu gostaria de saber daí da rádio como é que eu devo proceder em relação a isso, né? Já que eu não sou pessoa jurídica e sou pessoa física, né? E até então não tenho nenhuma documentação dele. O que eu pago a ele é semanal, né? Mas também não tem nada assinado em relação a isso, né? E eu quero fazer o desligamento dele. Como é que eu devo proceder? Pronto, para resolver e para responder essa questão, aliás, eu chamei aqui o meu amigo Giovanni Barbosa. Bom dia, Giovanni. Bom dia, meu pré-claro amigo Alisson. É uma satisfação estar participando aí do programa Varejo PE na Rádio Moreá 95.3. A satisfação é minha, Giovanni. Você estou aí, como é que esse meu amigo deve proceder em relação a esse desligamento aí, já que ele não tem nada, né, de documento, né? E com essa nova lei trabalhista, ele não sabe o que fazer. Ouvi, Alisson. Ouvi sim, e devo dizer ao amigo ouvinte que ele está todo errado, né? Como é que se contrata um funcionário que passa 7 anos sem assinar a carteira? É isso já mesmo. Já que ele vai querer... É lamentável. Ele deveria, no começo, ter consultado um amigo advogado para saber como proceder. Certo. Eu aconselho, Alisson, ao amigo ouvinte, já que ele pretende desligar o funcionário, regularizar a situação, inicialmente regularizar a situação do funcionário. Ele tem que assinar a carteira do funcionário com a data que, de fato, o empregado entrou. Ele deve recolher o FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Certo. Ele deve pagar a multa dos 40% sobre o FGTS. Ele deve, o cidadão aí, o ouvinte, ele deve comparecer a um posto do INSS, explicar a situação, verificar o débito em relação aos 7 anos e fazer uma divisão. Porque acredito que ele não tenha, ele não tenha condições de pagar de uma vez os 7 anos de recolhimento do INSS do empregado. Certo. Mas ele pode fazer esse acordo junto ao INSS e ir pagando, né? Sim. Deve também, tendo em vista o desligamento, contratar um contador para fazer um levantamento das verbas rescisórias e confeccionar o termo de rescisão e
mesmo com essa legislação nova que está em vigor desde o dia 11/11/2017, eu aconselho, depois que ele regularizar toda esta situação, ir no sindicato e fazer a homologação do funcionário da revisão. dele, né? Do funcionário dele, sim, do funcionário dele. Agora, amigo Alisson, se o ouvinte não tem condições de seguir esse meu conselho, Certo. por motivos talvez financeiros, Pode ser isso também. deve ser isso, né? Talvez ele não tenha condições. Aí, amigo Alisson, esperar que o funcionário tome as providências, né? Porque, sem dúvida nenhuma, se o ouvinte que está com essa dúvida, ele não adotar esses procedimentos, o funcionário vai procurar, sem dúvida nenhuma, os seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Sei. Isso aí eu não tenho dúvida. Ele vai ter que esperar a notificação chegar, comparecer à audiência inaugural e tentar uma composição Certo. na Justiça. Mas existe algum acordo, Giovanni, que eles possam fazer que juridicamente vá sanar essa questão, essa pendência? Um acordo nessa situação que você está me passando, Alisson, eu acho que fora da Justiça eu não faria, não. Certo. Eu não faria. Certo. Entendeu? Ou ele iria regularizar toda a situação do funcionário, porque o funcionário está há 7 anos trabalhando, né, com ele. Então, tem muita coisa pendente, entendeu? Sim. E olhe, e nós não entramos nem na questão se o ouvinte pagava ou não pagava as férias e os décimos, né? Ainda tem essa situação. Eu não faria acordo, um acordo extrajudicial, não. Certo. Não faria, não. Seguir os trâmites normais da Justiça, no caso, não é isso? Eu iria regularizar a situação dele. Certo. O certo é regularizar a situação dele, dessa forma que eu disse. Agora, se ele não tem condições, é esperar que o funcionário tome as providências. E assim seguir o trâmite normal, não é isso? Não diria normal, né? Eu não diria normal. O normal seria se ele tivesse tudo certo, né? Carteira assinada, recolhimento do FGTS, INSS. Esse seria o procedimento normal. Certo. Esse seria o caminho normal. Certo. Né? Esse seria o caminho normal. Agora, se ele não tem condições no momento de regularizar a situação, é aguardar as providências do empregado. E com certeza vai procurar a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, vai acionar através de uma reclamação trabalhista e deve pedir todos esses direitos. Ele vai receber uma notificação, vai ter que comparecer à Justiça e lá tentar uma composição, né? Certo. Tentar uma composição. Ok. Entendeu? Então esse é o meu conselho, é regularizar a situação. Eu acho que agora deu para explanar um pouco aí, fazer a dispensa junto ao sindicato, né? Entendi, Giovanni. Junto ao sindicato. Ok. Eu espero, meu querido amigo Alisson, que essa minha fala tenha levado uma luz aí para o ouvinte, né? Que mandou, com certeza. Essa mensagem para vocês no programa Varejo PE. Com certeza. E a sua explanação foi bastante objetiva, Giovanni. Eu quero já agradecer aqui a você, a sua participação aqui no Varejo PE e contar, se possível, lhe chamar aqui no para tirar mais outras dúvidas que vierem a aparecer. Fique à vontade, meu bom amigo Alisson. Você sabe onde me encontrar, você sabe o meu telefone. Mas manda aí seu telefone aí para os nossos ouvintes que quiserem encontrar você, falar com você, Posso porque tem alguma dúvida, pode telefone? mandar. Pode mandar telefone, e-mail, o que você tiver, pode mandar pra gente aqui. Ok, então
Meu telefone é o 99486797 e o e-mail é barbosa.advogado@gmail.com. De toda forma, eu aproveito o ensejo, amigo Alisson, e peço para mandar uma mensagem para todos os ouvintes do programa. O varejo é seu. Posso mandar? Ô, rapaz, coisa boa, é uma alegria. Eu quero dizer o seguinte, é uma frase que eu escutei recentemente e achei muito interessante. Eu acredito que os ouvintes também irão achar. Bem, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, meu irmão, seja feliz. É isso, amigo Alisson. Muito bom, Giovanni. Muito obrigado pela sua participação aqui no Varejo PE, tá bom, amigo? Eu que agradeço, meu irmão, e um fraternal abraço para todos. Até mais. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Caro ouvinte, espero ter sanado suas dúvidas, né? Você veja aí que essa questão de empregado, empregador, né? Causa trabalhista é muito complexo, doloroso, né? Eu falo até da parte não só financeiramente, mas da parte emocional, né? Porque a partir do momento que você contrata uma pessoa para entrar no seu negócio, ela nem sempre é apenas um funcionário, né? Vamos dizer assim. Ela faz parte da sua vida também fora do negócio. Porque acredito eu, como ele relatou aí, como tinha só ele empregado e você empregador, havia um vínculo, né, de relacionamento aí extra comercial, né? Vamos falar assim. Isso acontece muito nas empresas pequenas, né? Que tem poucos recursos, né, financeiros, né? Mas tem aquela vontade de crescer e na vontade de crescer termina fazendo as coisas erradas. Como eu falo muito assim, os processos. Que a partir do momento que você não obedece os processos, você pode chegar no final, mas um degrau que você não pisou, né? Vamos falar assim, vai fazer falta, tá? É imprescindível que você respeite isso. Se não dá para contratar, não contrate. É um conselho que eu lhe dou. Porque não adianta você fazer de conta que contrata. Porque quem contrata assina a carteira do funcionário. E a partir do momento que você não assina a carteira dele, você não está contratando. Está se prejudicando. Porque se hoje você não tem condições de pagar os direitos dele, né, como devem ser pagos, imagina daqui a 5 anos como é que vai acontecer. O que é que vai acontecer, né? Você vai virar aquela bola de neve. Você não vai conseguir pagar, vai perder tudo que você tem, né? Aí, se brincar, ainda vai ficar devendo. Acontece muito isso, né? Principalmente nas pequenas empresas, que o recurso financeiro é escasso. Então, vamos ter cuidado em relação a isso aí. Contratar quando puder, quando não puder, não contrate. E se contratar, vamos respeitar os processos, tá, gente? É uma dica que eu dou aí pra vocês, que eu já vi muita gente se prejudicar em relação a isso, tá? Fica aí a dica. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Tem uma reportagem agora que eu vou passar para vocês, é da New Trade, né? Que vai falar um pouco sobre essa ABAD 2018, né? Que a gente já tinha falado sobre essa feira que está acontecendo lá em Atibaia, né? Que é uma feira que reúne os maiores atacadistas do país, né? E um setor que cresce bastante, né? É o setor do atacarejo, né? Já que vem seguindo ele o comércio de vizinhança. E em queda tá a seção dos kiosks, né? São os zippers supermercado, no caso. Mas o setor atacadista está em ascensão, né? E esse evento é um dos mais importantes que acontece aqui no país.
fala única e exclusivamente para os atacadistas, né? E distribuidores, né? A entrevista aí vai ser com a Daniela Toledo, né? Diretora da Retail da Nielsen, e professor Nelson Berizelli comenta um estudo anual, né, que analisa o setor atacadista e distribuidor. E Marco Aurélio, diretor da GFK Brasil, apresenta aí dados, né, que apontam otimismo no pequeno varejo e apresentam mais competitividade em relação aos hipers e supermercados. Vamos ver essa reportagem aí, vamos? Pela New Trade. Pelo 24º ano, o ranking Abad Nielsen é apresentado ao setor atacadista distribuidor. Nesse evento da Abad, realizado em Atibaia, além do congresso, da convenção, trazemos também a apresentação dos números desse ano, relativos a 2017. O ranking sempre traz os números do ano passado, publicado nessa edição da revista Distribuição, que vocês estão vendo aqui comigo. Eu vou conversar com Daniela Toledo, que é diretora de Retail da Nielsen, que sempre nos ajuda, coleta os dados e análise. Daniela, o que a gente pode destacar no consumo desse ranking? O que apresentou? Bom, acho que o ano de 2017 ainda foi bastante desafiador. A economia, o PIB, apresentou uma recuperação, uma leve recuperação, mas as cestas Nielsen, que mede o consumo no varejo, ainda fechou o ano ainda em retração, mas se a gente observar ao longo do ano, a gente já vê essa retração vai desacelerando. Então, um cenário que traça uma perspectiva mais positiva para 2018, onde a gente espera sim já começar a ver resultados positivos no varejo brasileiro. Entre os canais, todos os canais sofreram com essa retração. A gente continua o destaque do Cash and Carry, que é o único canal atraindo o consumidor final, que acabou crescendo por conquistar esse consumidor. Do ponto de vista do consumo, do consumidor, do shopper, a gente observa que o shopper ainda bastante cauteloso em relação ao consumo, bastante preocupado com o futuro da economia, muito atento à questão de criminalidade no ranking de preocupações. Quando a gente faz o nosso estudo global de confiança, criminalidade, economia, emprego ainda são as maiores preocupações. Mas ele vem retomando alguns hábitos. Então a gente já observa que ele retoma a visita ao ponto de venda, que ele estava preferindo evitar ir às lojas para economizar. A gente já vê que ele retoma e aumenta o número de visitas ao ponto de venda, e a compra de reposição também, que é aquela compra menor que ele faz ao longo do mês. Então a gente já observa alguns sinais do consumidor voltando a consumir, mas bastante cauteloso ainda. Esse consumo, você acha que nós estamos no mês 4, né? Isso deve ocorrer até o final do ano, um ano de eleição, um ano de Copa. Como é que você vê essa perspectiva? É um ano complicado, né? Com muitos fatores, difícil de prever, mas a gente imagina que a Copa ajuda, né? Ajuda categorias que são sazonais e no verão em geral, mas que vão ter uma recuperação forte, um crescimento nos meses de Copa, apesar de ser inverno. Então a gente acredita que a Copa sim contribui positivamente. A eleição, em geral, historicamente, sempre tem contribuído positivamente porque injeta um pouco mais de dinheiro na economia. Esse ano é um pouco mais uma incógnita, mas a gente acredita que sim, o ano vai fechar positivo. Ainda não é o crescimento que a gente gostaria de ver, uma recuperação forte, mas sim, a gente acredita que já aponta para um cenário positivo de crescimento de consumo. Durante a apresentação desse ranking, também foi apresentada uma pesquisa pela GFK. O ranking é da Nielsen. A GFK trouxe uma pesquisa que trata do cliente do atacado distribuidor, que é o varejo de vizinhança. Eu vou conversar com o Marco, que é da GFK, que vai nos contar o que vocês trouxeram para essa novidade, os números.
Algumas coisas, alguns anos, né? Estamos há 4 anos juntos já trabalhando nesse mercado, e o mercado de vizinhança, pensando no autosserviço, pequeno varejo, né? Nós percebemos que esse ano ele trouxe, na realidade, uma resposta interessante, que é o otimismo, né? São muito mais otimistas do que os anos anteriores, do que os últimos 3 anos, na realidade. A gente percebeu esse crescimento. Ele também está se tornando muito competitivo, porque ele está com preço. A gente, quando olha preço na loja versus o grande varejo, o hipermercado, ele hoje é mais competitivo do que o hipermercado que a gente chama da cesta básica, entre alimentos, higiene e produtos de limpeza, né? E também a gente percebe claramente o movimento dele em busca de serviços, quer dizer, ele melhorou muito nos últimos 4, 5 anos, agregar serviços de estacionamento, de entrega ao domicílio e tudo mais. Por quê? Para ganhar competitividade no mercado. Então hoje ele é mais competitivo, tanto em preço como em serviços, e ele está otimista, porque parece que esse ano vai ser melhor, né? Os números do ranking Abad News 2018, ano base 2017, apontou um faturamento de 259,8 bilhões, 53,6 de participação no mercado de consumo, e tivemos um aumento no número de respondentes, foram 614. Eu vou conversar com o professor Nelson Barrizelli, que sempre nos ajuda nessa análise, que coordena essas análises conosco. Professor, o que nós podemos destacar este ano? Bom, o primeiro ponto positivo que eu vejo foi um crescimento real do atacado num dos anos em que a economia gradativamente começou a voltar. E o crescimento ficou muito próximo do crescimento da economia como um todo. Outro aspecto positivo é que cada ano que passa, mais atacadistas participam do ranking. Então nós podemos ter uma visão muito mais ampla do setor. E o que é importante nesse conceito todo é que há mais ou menos já uns 15 anos o atacado vem mantendo a sua participação na distribuição de produtos de largo consumo no canal, basicamente, no qual ele atua. E esse canal é crescente, cada ano ele é crescente. Mesmo com crise e tudo mais, ele é crescente. Então são aspectos bastante positivos que o ranking mostrou. Nós tivemos um crescimento real de 0,7%. Então, isso mostra que estamos no vermelho, vamos para um lado positivo. Professor, como que o senhor analisa? Nós também apontamos no ranking que foi o atacado aquele atacado que está indo bem, a empresa que está indo bem é aquela que está atuando num espaço, numa região menor. É isso que nós também apontamos. Bom, isso não é uma novidade deste ranking. Nós já estamos observando isso há pelo menos 5 anos. Então, as grandes organizações nacionais, estão tendo muito mais dificuldade para crescer. E justamente porque as pequenas, as regionais, aquelas que atendem uma cidade ou mesmo um estado, elas podem dar uma assistência muito melhor para os seus clientes, que são os clientes de porte pequeno, fundamentalmente. E isso daí faz com que aquelas empresas que vêm de longe sejam menos eficientes. Eu acredito que essa tendência vai se manter. Se as empresas regionais começarem a crescer muito, elas vão se tornar grandes e já não vão crescer tanto. Então eu acho que o atacado brasileiro vai mostrar ainda durante um bom tempo esse crescimento regional ou local. A distribuição que comemora juntamente com o ranking esse ano, a edição de número 300, né? 24 anos de ranking. Como é que o senhor analisa esse tempo todo? Eu acho que o senhor participou de quase todas essas análises. Como é que o senhor analisa o atacado hoje no país? Bom, eu acho que o atacado tem muito a se desenvolver. O atacado ele é mais tradicionalista, ou diria mais tradicional no modo de operação. Nós evoluímos, logicamente, nesses últimos 50, 60 anos, do antigo atacado de balcão para o atacado distribuidor. O atacado distribuidor começou a se tornar muito importante por volta do final dos anos 60 e nos anos 70. Mas, a partir daí, mais ou menos se estacionou em termos de modelo e se estacionou em termos de formato. Nós hoje temos ainda o mesmo formato que nós tínhamos há 40 anos atrás. E eu acho que o atacado precisa dar um novo pulo, como ele deu quando ele saiu do atacado de balcão para o atacado distribuidor.
No mundo inteiro isso já aconteceu há muito mais tempo atrás e, inevitavelmente, já está acontecendo em alguns centros mais desenvolvidos. Por exemplo, em São Paulo, você já percebe, na cidade de São Paulo, você já percebe uma mudança na operação do atacadista distribuidor. Em cidades grandes do interior, isso também já vem sendo sentido um pouco melhor. Mas ainda tem muito a fazer. Eu acho que, por tudo aquilo que se viu no exterior, tudo aquilo que aconteceu nos países desenvolvidos, nós temos modelos que nós podemos seguir, podemos acompanhar. E isso daí vai ser o novo salto do atacado. Nas análises, a nossa surpresa, né, professor, que a gente ficou surpreso, que a gente esperava, a gente tinha comentado ano passado que a gente esperava uma dificuldade nesse ranking, né, nós já tínhamos, e a gente achou assim, que tem aquela expectativa de continuar os investimentos, e isso foi bastante positivo. Como é que o senhor viu isso? Bom, os investimentos, na verdade, todos os anos os atacadistas demonstram interesse em investir e efetivamente estão investindo. Agora, os grandes investimentos estão sendo em back-office, os atacadistas estão melhorando a sua gestão, estão investindo em tecnologia, não tanto quanto deveriam, mas estão investindo, e principalmente em logística. A logística tem melhorado muito, o número de caminhões tem crescido, os depósitos têm crescido em tamanho, tem crescido inclusive tecnologicamente, com equipamentos mais modernos. Tudo isso faz com que o atacadista seja mais eficiente e também reduza os seus custos, porque tudo isso ajuda a melhorar a rentabilidade do atacado. Então eu acho que essa tendência vai continuar. Agora, o que falta é o enfoque no modelo operacional. Como a gente analisa as regiões Nielsen, né, que são as 5 regiões, o que a gente pode falar dessa... Tem uma diferença, a gente percebe uma diferença nessas regiões. O que o senhor pode falar sobre isso? O atacado no mundo inteiro, ele tende a ser um complementador de mix, de um grupo de varejistas claramente identificáveis. Aqui no Brasil, o que está ocorrendo é exatamente a mesma coisa. O atacado, como foi demonstrado, se concentra nos supermercados de 1 a 4 checkouts, nos tradicionais e nos bares e restaurantes. Então, aonde existem cidades que comportam esse tipo de canal, e no Brasil você tem milhares de cidades, o atacado ele atua muito bem. Por sua vez, quem ataca por esse pequeno varejo são as grandes organizações. Se você for, por exemplo, na zona sul da Grande São Paulo, não tem mais independentes, desapareceram, porque as grandes organizações ocuparam os espaços, seja com lojas tradicionais deles, lojas de 1.000, 2.000 metros quadrados, seja agora com lojas de vizinhança, que nesses últimos 3, 4 anos cresceu muito. As grandes organizações ainda estão no Brasil, provavelmente em 300 municípios, 400 municípios. Nós temos 6.500. Então, existe um campo imenso para o atacado se desenvolver. Só que não adianta querer trabalhar intensivamente nesses 400 municípios onde as grandes organizações estão presentes e estão se expandindo em lojas de vizinhança, porque aí a concorrência fica desigual. A menos que o varejista de pequeno porte mude a sua postura, se modernize, olhe diferentemente para a sua loja e se junte através de algum dos modelos possíveis que existem no mundo para operar em conjunto ou com um atacadista ou com um distribuidor. Porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda estas relações de fidelidade, né, que seriam de grande valia para o pequeno varejista sobreviver. Porque essas relações de fidelidade permitem investimento no ponto e permite que o pequeno varejista
tenha a mesma característica, a mesma visualização, o mesmo sortimento, a mesma operação das grandes redes, porque tem suporte de alguém, ele não está sozinho. Então, eu acredito que o atacado, como é hoje, ele vai ser cada vez mais empurrado para áreas menos desenvolvidas do país, porque nós somos um país muito heterogêneo, né? E nas áreas mais desenvolvidas deverão surgir modelos de atacado operando em conjunto com varejos, tal como existe no exterior. Aí concorrendo de igual para igual com as grandes organizações. Bom, essa matéria aí foi da New Trade, né? Apresentada aí pela repórter Cláudia Rivorio, né? Falando sobre a ABAD. Você veja aí que a tendência da ABAD, né, que eles visualizam aí é positiva, né? Tiveram um crescimento aí de 9,7% nesse ano, né? Segundo aí o professor Nelson, que ele tinha relatado aí. E veja também a importância de você, distribuidor, você, atacadista, o quanto você é importante para o nosso país, né? Porque, como foi relatado aí pelo professor, o Brasil é um país continental, onde tem espaços para todas as cadeias, né? Atacadistas e distribuidores. Tem cidades que são bem atendidas pelo segmento e outras não. Então acho que não são, tem aí um espaço para ser dominada, né, por vocês atacadistas e distribuidores. Também está uma expectativa muito positiva, né, nesse segmento, que no âmbito atacadistas e distribuidores. Vocês vejam que os supermercados, hipermercados, eles não tiveram um crescimento tão acelerado quanto o crescimento dos atacados distribuidores. E em seguida disso aí veio o chamado mercado de vizinhança, né? Que a gente no meio corporativo chama de mercado de vizinhança, mas são esses mercados próximos à sua casa, né? Mercado de bairro, são assim falados, né? E o ranking da Nielsen, né? Tem aí, foram 24 anos de pesquisa, né? Foram feitas 300 edições, né, dessa feira. E onde, veja só um ponto. Veja que a cadeia varejista de menor porte, né, segundo o professor Nelson aí, falando, que eles estão preocupados em fidelidade. Fidelidade com os clientes dele e com os parceiros, né, que são eles compram produto para revender. Então, a partir do momento que eles tiverem essa parceria entre as fábricas e você que é distribuidor, que é você que é atacadista, você vai ter as mesmas ferramentas e as mesmas armas para fazer o mesmo trabalho que os grandes têm, né? Porque tem atacadista aí enorme, né? A gente sabe muito bem disso. E você que é um atacadista menor vai ter as mesmas ferramentas aí, cara. Agora, outro ponto. Invista mais uma vez na sua equipe de venda, valorize seu profissional de venda, né? Propicie a ele um ambiente favorável para um resultado positivo na sua empresa, cara. Tá? Porque ele é peça fundamental do seu negócio. A partir do momento que você tem uma equipe desmotivada, você vai ter números negativos na sua empresa. E isso aí, número negativo é algo que ninguém quer. Então, valorize seu profissional de venda, tá? E assim, eu tenho muitas informações de mercado sobre esse profissional que hoje ele está sendo desvalorizado. A verdade é essa. O profissional de venda hoje, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, né? Ele não pode, né? Ele não pode fazer isso, mas as empresas estão cobrando dele inadimplência. Quando o cliente não paga, ele paga. Estão cobrando dele devolução. Quando o cliente não recebe, ele paga o frete. Então, isso são uma de outras coisas que a gente vem recebendo aqui no varejo. E é uma coisa que fica muito triste, né? É muito triste isso, saber que um profissional que traz o valor
financeiro para sua empresa, é um sócio, mas é um sócio do lado negativo. Então, é como eu digo, valorize seu profissional, tá? E de vendas, porque assim você vai ter resultado. Mas estamos chegando ao fim de mais um programa Varejo PE. Para mim foi um prazer estar com você. Eu quero mais uma vez agradecer a você pela audiência, pela sua participação, pelo nosso WhatsApp, né, que é o 98730-5348, 98730-5348, e também pelo nosso canal no YouTube, Varejo PE. E aproveitando que está no YouTube, você dá um clique lá, um like, se inscreva no canal, veja também o canal de Nando Pinheiro, que é onde a gente tira essa mensagem de motivacional, tá, gente? Agradeço a Deus por mais um dia que está aqui com vocês, a minha família. Obrigado e até a próxima semana. Até mais. Programa Varejo PE com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor.